Boa tarde a todos, muita paz, harmonia nos nossos corações, que possamos estar com as nossas mentes e corações alinhados para refletir acerca do Livro dos Espíritos, deixar também que esses fluidos do ambiente, esses fluidos salutares, possam nos trazer bem-estar, possam nos trazer alívio para as nossas dores. O tema de hoje foi iniciado na penúltima, na segunda semana para trás, e está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 6 da vida espírita. Então, esse capítulo todo ele fala como que é a vida do espírito. Nós vamos relembrar um pouco como é viver como espíritos, já que hoje, atualmente, estamos como alma, ou seja, um espírito encarnado num corpo físico. Então, vamos relembrar como que é a vida somente do espírito. Muitos de nós têm dúvidas. Como que é? Será que eles dormem? Sentem os sonhos, ouvem os sons? Como é que enxergam? Como é que se locomovem? É isso que essa parte aqui traz para a gente. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, eu vou relembrar um pouco, porque hoje a pergunta é da 244 até 256, mas ela já iniciou. Então, vou dar uma pincelada para quem já ouviu. É bom a gente sempre ouvir de novo, e quem não ouviu não perde o fio da meada, do assunto. Então, ele vem falar para a gente a pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Quando nós deixamos o nosso corpo físico, nós conservamos as nossas percepções, sensações? Ele diz que sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, a matéria, o corpo físico, ele é como se fosse um véu. Ele amortece, diminui as sensações e as percepções nossas, como espírito. Por isso que muitos espíritos, nos seus momentos de sofrimento no plano espiritual, anseiam muito um corpo físico, anseiam muito reencarnar. Por quê? Porque o corpo físico, a reencarnação é também um alívio para o espírito. Porque se as suas percepções são amortecidas, são amortizadas, ele sofre um pouco menos. Porque aqui no plano físico a gente tem uma coisa ou outra para fazer, a gente tem o trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem a família para dar conta. E como espírito, aquele sofrimento, aquela percepção é o tempo todo, o tempo inteiro. Então a reencarnação é um alívio, pela bênção do esquecimento também. Então, aqui na Terra, é como se a gente fosse... Eu estava tentando buscar uma analogia. Não tem aqueles escafandros, aquela armadura de borracha que as pessoas, quando vão fazer trabalho bem no fundo do mar, utilizam? Que tem aquela armadura aqui na cabeça, que lá eles conseguem andar, no fundo do mar. É como se fosse isso. A água, o mar é o nosso fluido cósmico universal, onde nós estamos inseridos, qual se fôssemos peixes num aquário. Aquele escafandro, aquela armadura, é como se fosse o corpo físico. E nós ali dentro, comandando tudo, o princípio inteligente, o espírito. Ele tem ali com aquela armadura toda a sua desenvoltura? Não tem. É pesado, é grosseiro, não vai conseguir escutar muito bem as coisas ao redor. Então, seria muito mais fácil o quê? Quando ele se livra daquela armadura, os movimentos dele voltam ao quê? Ao normal. Consegue nadar com mais facilidade. Então, é como se fosse isso, claro, uma analogia, bem grosseira, para a gente ter uma noção de como o corpo físico abafa os nossos sentimentos, abafa as nossas percepções e sensações. Na outra, ele fala assim... São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Não. Não. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Então,
Então, se nós formos pegar lá a escala espírita, na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, tem lá a classificação: espíritos imperfeitos, bons e puros. Uns ainda, né, os imperfeitos, têm ainda a tendência ao mal, têm a intuição de Deus. Então, eles sabem aquilo que nós sabemos. Kardec diz que o quê? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Então, se ele desencarnou com aquele entendimento, ele vai continuar com aquele entendimento. Claro que na erraticidade ele pode estudar, ele pode se esclarecer, mas não é porque desencarnou que ele vai ter acesso a tudo. Vai ter acesso ao passado, acesso ao futuro, acesso a todo o conhecimento intelectual. Não, ele vai continuar o mesmo, claro que sempre evoluindo, né? Se ele quiser, se ele não quiser ficar estacionado, mas não vai ser nada a mais do que ele tinha aqui quando encarnado. Diferente de um espírito que já andou muito, que já caminhou muito e que já tem a sua bagagem intelectual e moral bem grande. Mas fora isso, né, ele desencarna com a mesma percepção e sensação que tinha aqui na Terra. Eles conhecem o princípio das coisas conforme a elevação e a pureza deles. Tem uns que sabem muito menos do que nós sabemos aqui encarnados, outros muito mais. Como aqui encarnados. Por exemplo, numa matéria, vamos colocar em matemática, tem aquele que vai saber simplesmente as operações básicas, aí às vezes com muita dificuldade, e aqueles outros que já estudaram bastante vão saber o quê? Aquelas fórmulas todas. Então, depende do quanto o espírito caminhou, do quanto ele evoluiu. Aí ele vai tendo como se fosse chaves para adentrar no outro conhecimento, num conhecimento mais aprofundado. Aí ele vem falando: os espíritos fazem do presente ideia mais exata do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais ideias exatas das coisas do que do cego. Bom, isso também depende. O espírito também tem conhecimento do passado, do futuro. Nem tudo ainda, dependendo do estágio evolutivo, é lícito ainda alcançar, porque tudo é questão de vibração, né? É perispírito. Você precisa ter a chave vibracional, vamos colocar assim, para você adentrar em regiões superiores. Para isso você precisa o quê? Também, né, estar mais superiorizado em sentimentos. Eles dizem também a duração do tempo. Aqui nós marcamos o tempo o quê? Em horas, né? No calendário a gente marca as datas. Nos espíritos, com os espíritos é assim, eles dizem que eles não compreendem o tempo como nós, né? A duração para eles deixa de existir. Então, é aquilo que a gente já percebe aqui na Terra. Por exemplo, se a gente gosta muito de fazer uma coisa, o tempo passa rapidinho. Gente, olha só, daqui a pouquinho já são 6 horas. Agora, quando a gente está num local fazendo uma coisa que nós não gostamos, ou no momento de dor, aquele tempo parece que ele se arrasta. 15 minutos parece 1 hora. Então, a noção de tempo para nós também já varia. Não vai muito de acordo com o relógio. Vai de acordo o quê? Com a percepção de cada um. Por exemplo, num jogo de futebol, aquele que faz o gol primeiro, para ele quer o quê? Que o tempo passe rápido, né? Para o juiz apitar e acabar. Para aquele que tem que buscar o resultado, cada minuto, né? Ele quer, parece uma eternidade. Aliás, quem fez o gol na frente, os minutos se arrastam. E quem precisa buscar, as horas voam. Porque ele precisa correr contra o tempo. Então, nos espíritos são assim. Uns ficam séculos, milênios, na mesma projeção mental. Não saem daquela projeção mental, talvez de quando desencarnou, ou então na busca da vingança, no ódio contra algum encarnado, ou contra, né, algum desencarnado. O tempo não passa.
Porque o passado, quando a gente se ocupa com ele, é presente. Aquela pessoa que a gente, às vezes, trama, arquiteta uma vingança, ou tem raiva, ódio, mágoa, aquilo pode ter sido há 10, 15 anos atrás. Mas se eu me ocupo o pensamento com aquela pessoa, aquilo é presente. Eu fico tão atrelada àquela pessoa, que a pessoa que eu quero mais distância é aquela que mais está próxima de mim. Porque pelo meu pensamento eu faço aquele passado virar sempre presente, está sempre junto de mim. Então a noção de tempo e distância é mais ou menos assim. E aí a gente entra propriamente no nosso tema. Os espíritos veem a Deus? Veem, está falando de visão, né? Vê a Deus. Aí na escala espírita, ele diz que os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus. Os espíritos superiores, eles já compreendem a Deus. E os espíritos puros, eles são mensageiros e ministros de Deus. Olha a diferença, né? E a gente pode perceber isso na classificação dos espíritos imperfeitos, que é a maioria de nós. Nós temos a intuição de Deus. Nós entendemos Deus ainda? Não. Nós agradecemos muito a Deus quando está tudo indo de acordo com o que eu acho que tem que ser. As coisas na matéria estão tudo direitinho, tudo caminhando bem, né? Não tenho nenhum aborrecimento. Agora, nas tragédias, eu consigo entender Deus? Nas perdas, eu consigo entender Deus? Nas desilusões, nas decepções, eu consigo entender Deus? Eu consigo entender a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus para comigo, para com a humanidade? Eu consigo entender isso ainda? Né? Porque na primeira dor que nos assola, seja ela moral ou física, se eu não falo verbalmente, eu penso, por que eu? Por que comigo? Aí a gente, né, conjectura, sou uma pessoa tão boa, faço mal a ninguém, só faço bem, por que comigo? Nesse momento eu compreendo Deus? Não. Eu compreendo que o tempo de Deus é diferente do meu tempo? Com a minha ansiedade eu compreendo isso? Não. Então, essa visão de Deus ainda não é para nós, porque nós nem compreendemos. A gente ainda não para ver Deus na sua, né, nos seus feitos. Às vezes a nossa percepção é tão obscura, tão obtusa, que a gente não para perceber Deus na natureza, não para perceber Deus no nascimento de um bebê, não para perceber Deus nos animais, na nossa vida. Quantos sinais a gente vai tendo durante a vida para não fazer determinadas coisas, ou para fazer determinadas coisas? Quantas coisas nos são livradas e que eu nem percebo? E eu nem percebo. E às vezes eu dou crédito ao acaso, eu dou crédito à estrela, eu dou crédito à lua. Ué, quem está por trás disso tudo? Né? Então, nós ainda temos a intuição, sabemos, porque é uma ideia inata, a intuição de Deus, né? É uma ideia inata. Sabemos que tem algo superior a nós, que é extremo amor, bondade, misericórdia, onipotente, onisciente, mas ainda não compreendemos isso tudo em Deus. O único que compreendeu, né, total isso foi Jesus, que foi o Espírito mais puro que habitou o nosso planeta Terra. Quando ele diz que ele e o Pai são um só, é o quê? A mesma sintonia, a mesma vibração ele recebia, né? Era ministro de Deus, mensageiro do Pai, porque ele vibrava na mesma sintonia, cada um uma perfeição, Deus a perfeição absoluta e um espírito puro com a perfeição relativa.
mas eles vibravam na mesma sintonia. E para a gente conseguir isso, é preciso o quê? Cada vez mais ir limpando o nosso coração. Que não tem como compreender Deus cheio de mágoa, cheio de ressentimento, achando que as pessoas, se não estão de acordo conosco, tem que afastar, tem que sofrer, tem que desencarnar, tem que isso. Não tem como a gente conseguir dilatar a nossa percepção a respeito do Criador, só de acordo mesmo com o tempo. Então o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos. Aqui na matéria nós precisamos do quê? Dos nossos sentidos, dos nossos órgãos físicos para perceber ao redor, As coisas impressionam esses órgãos e essa sensação é levada, até o cérebro e o espírito percebe aquela sensação, tem aquela percepção. No espírito não, ele vê como um todo. Ele diz que a visão do espírito reside em todo ele. Ele não precisa do olho para perceber, para ver. É difícil a gente imaginar isso, Como é ver como um todo, ver por inteiro. É um pouco difícil, mas é uma faculdade inerente ao espírito. A faculdade da visão, da audição, é inerente ao espírito. E os espíritos superiores, a sua visão é mais ampliada, mais dilatada. Certa vez, André Luiz, lá no Nosso Lar, chegou uma mulher à porta, da colônia Nosso Lar, batendo, pedindo ajuda. Por favor, me ajuda, estou com muita dor e sofrimento e tudo mais. E André Luiz se comoveu com ela e queria ajudar. E aí um dos seus mentores falou assim: André, não está vendo o perispírito daquela mulher? Não está vendo pontos negros no perispírito daquela mulher? Não estou vendo. Pois cada ponto ali é uma criança que ela abortou na sua última encarnação. Então, no momento, ela não tem ainda a autorização de adentrar aqui o Nosso Lar. Ou seja, a visão de André Luiz naquele momento ainda não estava o quê? Dilatada, não estava ampliada. Ele via de acordo ainda, com os olhos materiais. Não tinha uma visão além. Já o outro, que era mais superior a ele, conseguia enxergar adiante, conseguia enxergar além. É como se nós aqui pudéssemos só ver aqui, nesse plano. Mas agora, se eu estou num avião, eu já consigo ver as coisas com mais clareza. Agora, se eu estou lá fora do planeta Terra, no espaço, eu já consigo ver tudo de uma maneira bem mais abrangente. Isso é de acordo com a evolução do espírito. Aí ele fala assim, na 247, para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta onde queira com a rapidez do pensamento. Pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Outra coisa difícil da gente entender, Eu fiquei tentando trazer aqui para a nossa matéria como que isso poderia se ver, O que acontece? A nossa visão material é muito limitada, Totalmente limitada. Se eu olho essa madeira aqui, eu estou olhando só essa madeira. Agora, se eu pego um microscópio, corto essa madeira ou qualquer outro elemento, eu vou ver que ali existem o quê? Moléculas que estão em movimento, A minha visão alcança? Não, mas a visão dos espíritos consegue penetrar essas situações. Aqui, a gente só consegue ver, um ou outro, que está nessa parte mais grosseira. A gente consegue enxergar a quantidade de bactérias, de vírus, de fungos que tem em qualquer lugar ao nosso redor? Não. Agora, se eu pego o microscópio, eu consigo ver. A gente fica apavorado com a quantidade que existe. Não consigo ver. Se eu olho para o céu, eu consigo ver uns pontinhos de estrela. Agora, se eu pego um telescópio, eu consigo o quê? Visualizar de forma melhor. Os espíritos, os que já têm conhecimento, eles conseguem
com o poder do pensamento, adentrar no minúsculo e adentrar no macro. Que a visão deles, a matéria, não existe barreiras. Não existe, eu não consigo ver o que está ali atrás da biblioteca. Os espíritos sim, porque a matéria vibra numa dimensão e o espírito está em outra dimensão, né? É um pouco confuso para a gente, mas nós vivenciamos isso todo dia à noite. Quando a gente vai dormir, nós vivenciamos essa realidade. Apesar de estarmos ainda ligados a um corpo físico, mas nós vivenciamos um pouco essa realidade como espírito. E aí ele fala assim: precisam de luz para ver? A gente, quando está tudo escuro, a gente consegue enxergar quase nada, né? Depois é que os nossos olhos vão se acostumando, a gente consegue ver uma coisinha ou outra, um sombreado de alguma coisa. Os espíritos não precisam, porque eles não, veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Tudo depende da luz interior. Certa vez, Frederico Figner, ele era um dos coordenadores lá da Federação Espírita Brasileira. Ele trouxe o vinil para o Brasil, numa época em que ninguém queria rodar livros espíritas. Ele fundou uma gráfica, Trabalhador Espírita Atuante. No seu desencarne, após um tempo, ele se deparou com uma situação. Um dos doutrinados deles, numa outra ocasião, falou com ele assim: Frederico, por que sua luz está tão opaca? E aí ele se deparou mesmo que os outros trabalhadores ali da casa tinham uma luz mais viva, a luz espiritual mais viva, mais brilhante, e a dele era uma luz opaca. E ele foi lá e perguntou a Bezerra: Bezerra, por que olha, eu fundei isso, eu inaugurei aquilo, eu trouxe isso para cá, e por que minha luz está assim tão opaca? Aí ele virou para ele e falou assim: Frederico, e o que você ergueu aqui no coração? O que você fundou aqui no seu coração? É daí que renasce a luz, né? É da construção do reino de Deus dentro de nós que nasce essa luz, que clareia os nossos caminhos. Porque quando eu estou envolvido somente na dor, quando eu estou envolvido somente na revolta, quando eu estou envolvido somente no ódio, eu não consigo enxergar nada na minha frente. O outro pode falar o que for, está com a verdade para me ajudar, eu não consigo enxergar. No espírito também é assim. Se ele está só envolvido na matéria, com sentimentos ruins, a sua luz interior é opaca, é escura, não ilumina nada ao seu redor. Então, são os olhos de ver. É preciso ter olhos de ver. E cada um é responsável por acender a sua luz. Ninguém consegue emprestar luz para o outro. Não, eu vou andar muito com fulano, e que fulano para mim é uma pessoa iluminada. É uma pessoa que tem uma luz, interior boa. Eu vou andar com ela para ver se ela me cede um pouquinho de luz. Não tem como. Cada um é responsável por acender a sua própria luz. Cada um é responsável pela sua reforma íntima. Não tem como ser diferente. O outro não vai me dar a luz dele. Ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar, me orientando. Mas eu é que tenho que me reformar. Eu é que tenho que fazer o quê? Que deixar os velhos paradigmas para trás. Deixar a minha visão preconceituosa para trás. Deixar a minha visão imediatista, somente material. Ampliar a minha visão a respeito das coisas. Enfim, é preciso trocar os óculos. É preciso trocar a lente que eu enxergo o mundo. Como é que eu enxergo o mundo? Com que lente que eu enxergo o mundo? Nesse mundo de hoje em dia, em que tem tanta violência, tanta barbárie,
Como é que eu, que me digo espírita, enxergo uma situação como essa? Eu entro no jargão comum que a pessoa que faz o mal tem que morrer, tem que sofrer a mesma coisa? Ou eu já consigo parar, ampliar a minha visão e ver naquele irmão ali que ele está criando débitos na lei? E muitas das vezes aquele que sofreu a ação está quitando débitos com a lei. É preciso trocar as lentes. É preciso trocar as lentes de como a gente enxerga o nosso parente, como a gente enxerga aquele que está mais próximo de nós. Ah, mas é muito difícil. Esse parente meu é muito difícil, meu chefe é muito difícil. Ué, será que não é isso que você precisa no momento? Será que se deixar você fazer o que quiser, olha, o emprego é seu, faz o que você quiser, você não vai ter nenhuma voz de comando? Será que eu renderia? Será que eu faria jus ao meu pagamento no fim do mês? Ou se for uma salazinha lá que tiver um sofá, eu vou ficar lá descansando o dia inteiro sem ter que trabalhar? Então, muitas das vezes o outro é mais firme porque nós ainda estamos, precisando daqueles solavancos para crescer. Então, já que não pode sair daquela situação, amplia o seu olhar naquela situação e tenta tirar o melhor. Tenta ver aquilo um aprendizado. Ah, Senhor, eu não posso sair desse emprego, como eu não posso sair da minha família. Então, como que eu posso melhorar a convivência com a minha família? Como que eu posso melhorar a convivência com aquele meu parente difícil? Como que eu posso melhorar? Muitas das vezes o outro é reação da nossa ação. Ah, ele é muito ignorante ou ela é muito ignorante. Mas você trata com flores, nas palavras, como que é? Ou você já vem com 10 pedras na mão e quer que o outro só se defenda segurando as pedras? Tudo espírito imperfeito ainda. Vai o quê? Pegar a pedra, colocar em você também. Agora, se eu ofereço a outra parte, a outra face, a reação do outro também será diferente. Não tem como mudar as coisas só achando que o outro é que tem que mudar. Eu faço parte da mudança, Porque se o outro vê que eu estou mudando, não vai precisar ele vir com tantas pedras, porque eu já não estou oferecendo tanta munição. Então a gente precisa parar para pensar. Às vezes a gente diz que o outro é que é o difícil, o outro acha a mesma coisa de nós. Fulano é muito difícil, E aí vai naquele pé de guerra, a encarnação passa, e aí? Na hora da prestação de contas, e aí, meu filho, olha só, vocês dois, espírito devedor aí, essa família devedora, Nós colocamos junto para reajustar. Qual o saldo? Ah, Senhor, negativo, porque eu não consegui, fazer nada de bom em respeito, a respeito daquela pessoa. Então é preciso o quê? Mudar a nossa visão. Bom, o espírito percebe os sonhos? Sim, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não possa penetrar. Percebe os sonhos? Sim, percebe mesmo os sonhos imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Aqui na matéria a gente tem várias ondas de som, Nós temos a onda sonora que nosso ouvido humano consegue alcançar. Nós temos os ultrassons, que a gente não consegue ouvir, alguns animais conseguem. E nós temos os infrassons, que também alguns animais conseguem perceber essa onda. A nossa fica ali no meio. O espírito, como ele não tem esse aparelho auditivo, ele consegue perceber todas essas variações. O espírito superior, ele só ouve aquilo que ele quer, a faixa vibratória que ele quer, como se fosse, sintonizar um rádio. Ele vê, ouve só naquela faixa. Já os espíritos ainda muito materializados, eles percebem os nossos sonhos, eles percebem, algumas coisas aqui da nossa matéria física mesmo.
São sensíveis às músicas, os espíritos? Será que eles gostam da nossa música? E ele fala assim, está falando da música, fazendo alusão à música terrena, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra podeis vos dar ideia. Bom, uma boa música acalma, uma boa música serena os nossos corações, uma boa música dá paz ao nosso universo íntimo. Isso aqui na terra, uma boa música. Imagina as músicas celestes, né? Que devem ser uma coisa lindíssima. Então, isso também é importante para a gente, porque a música é divino, né? Mas a gente tem que selecionar também o que ouve, porque tem música que agita, tem música que não nos traz boas lembranças, nos estimula, né, a certas situações, nos deixa agitados, mas tem música que acalma. Então essas músicas, por exemplo, essas canções preces, que a gente chega aqui antes e ao final a gente ouve, numa situação que a gente está nervoso, ansioso, precisando tomar uma decisão, ou está no trânsito, ou está numa situação difícil, a gente pode mentalmente, relembrando essas músicas, a gente vai o quê? Se acalmando, né? Então é importante a gente, né, nós termos esse instrumento para nos deixar mais tranquilos. Porque a vida nossa é muito agitada, é muita ansiedade, a gente já acorda, muitas das vezes não deu tempo nem de fazer uma prece, simplesmente a gente coloca a roupa, sai, vai trabalhar, volta e passa o dia ali naquela ansiedade sem ter tempo, né, de parar um pouquinho. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Bom, físico, mas não. Eles conhecem porque já sofreram, já foram encarnados. Mas são espíritos. Os sofrimentos deles são de ordem moral. E o sofrimento moral é muito maior que o sofrimento físico. Então, se a gente for lá no céu e inferno, a gente vai ver vários relatos de espíritos de várias classificações relatando os seus sofrimentos da vida após, da vida além da vida. Um deles é o relato de uma mãe, né, muito apegada ao seu filho, e o seu filho desencarnou por uma situação qualquer. E ela não aceitou aquilo de jeito nenhum. Não aceitou de jeito nenhum. O que ela fez? Após o enterro do filho, ela tirou a sua própria vida, na intenção de que ela pudesse se encontrar com seu filho. Não, eu vou tirar minha vida porque eu quero estar junto do meu filho. E quando ela se deu conta no mundo espiritual, ela não conseguia encontrar o filho. E aí ela foi esclarecida de que por ela ter tirado a vida dela, ela vibrava em outra vibração. E que entre aspas, a punição, a lição para ela seria naquele momento não estar perto do filho. É um sofrimento? É, sofrimento muito grande. Então, vários outros que desencarnaram, os que desencarnaram pela avareza, se veem numa situação muito complicada. Os que desencarnaram pelo suicídio, claro que cada caso é um caso. Aqueles que desencarnaram por assassinato. Então, eles relatam os seus sofrimentos. Mas também tem a outra parte lá no céu e inferno, dos espíritos felizes, que desencarnaram, fizeram bem a sua tarefa, cumpriram bem o seu papel aqui na Terra e estão felizes, colhendo bons frutos, né? Então, os espíritos sofrem muito mais do que nós, porque a matéria amortece a nossa percepção e o nosso sofrimento. Bom, na semana que vem vai ter, né, a continuação desse tema, que aí vai falar sobre se o espírito sente calor, sente frio, se sente sono. Aí eles perguntam: o espírito sente sono? Precisa dormir? Aí ele diz que sono, como aqui na matéria, não, porque não precisa
Por que a gente precisa dormir? Os nossos órgãos precisam se refazer, descansar. Fica a gente 3, 4 noites sem dormir direto. Já não concatenamos o pensamento, né? Não temos mais equilíbrio nenhum, a gente perde, né, o prumo rápido. Por quê? É uma necessidade do corpo. O espírito não precisa dormir, não precisa descansar, como a gente diz aqui. Uma vez perguntaram ao doutor Herman se ele descansa. Ele falou, descansa. Aí ele parou, pensou e falou assim, para dar uma resposta para vocês, eu digo que de vez em quando eu paro e olho as estrelas. Esse é o descanso dos espíritos superiores. O descanso é trocar de atividade. Agora, os espíritos ainda muito materializados, que têm aquela ilusão ainda que estão com o corpo físico, eles dormem, porque tem a ilusão de que precisa ainda dormir, de que precisa se alimentar. Claro que é uma alimentação ali criada pelo pensamento, uma alimentação fluídica. E depois eles vão o quê? Aprendendo que eles, como espírito, não têm necessidade das coisas da matéria. Isso é uma questão o quê? De aprendizado. Então, o que fica para nós é que, para bem morrer, é preciso bem viver. Para a nossa condição espiritual estar melhor, é preciso nos desmaterializarmos já na vida física, deixando tanto apego de lado um pouco. Tem gente que é extremamente apegada a um objeto, tem gente que é extremamente apegada ao carro, extremamente apegada à casa, extremamente apegada a um monte de situação, às roupas. Vamos deixando isso, trabalhando isso em nós. Porque onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Se eu desencarno com esse apego, eu vou voltar para onde? Para onde está o meu tesouro? O meu tesouro, muitas das vezes, está nas minhas roupas, que eu não empresto a ninguém. Aí eu, o espírito, vou ficar ali dando de quem vai pegar a minha roupa. E vocês acham que não existem? Existem. Tem espírito que é tão apegado, às vezes, ao carro, que se alguém vende ou faz alguma coisa com o carro, ele fica ali, né, bravo. Então, é claro que os nossos bens materiais são nossos por empréstimo, mas nós precisamos tomar conta deles, tomar conta bem deles, mas não excesso de apego. Vamos trabalhando isso em nós. O que eu sou mais apegado na minha vida? O que eu sou mais apegado? Né? Vamos trabalhando, porque vai facilitar na hora do nosso desencarne e na nossa vivência como espírito. Eu vou me sentir mais livre para eu poder o quê? Estudar, trabalhar, amparar os meus familiares, amparar aqueles que precisam de ajuda, né? Sem estar tão apegado à matéria. Então, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, noite, ficando conosco, abençoando também os nossos familiares, aqueles que não puderam também estar aqui presentes no dia de hoje. Que assim seja.